Irmãos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao tema prosperidade bíblica. E vou compartilhar com os irmãos um pouco da minha experiência. Aleluia. E é um tema que me traz hoje curiosidade para compreender ainda mais o que o Senhor tem para mim. Amém? E um dos versículos que ficou marcado na minha trajetória está em Mateus 6:33, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? E no meu início da minha jornada como cristão, ainda em outra igreja, eu fui criado e nesse processo de conhecer um pouco da palavra, um pouco mais de Deus, entender quem Ele é, eu ainda assim criei um bloqueio no meu coração. Um bloqueio que a prosperidade bíblica, quando se falava desse tema, automaticamente meu coração se fechava, porque não se encaixava em igreja e dinheiro, Deus e dinheiro. Era algo que não se misturava. E esse bloqueio foi criado devido a uma tradição, uma cultura que foi apresentada para mim, onde só deveria ser espiritualizado tudo que era da parte de Deus. Se eu visse algo que não se tornasse espiritual, não era de Deus. E eu vinha aquele entendimento que tudo que era dinheiro, riqueza, prosperidade, era por meio do esforço do homem, pela busca do homem por aquela riqueza, pela aquela prosperidade. E isso me trouxe esse bloqueio, onde trazia que Deus não tinha parte com o dinheiro. Amém, irmãos? E essa postura me trazia um bloqueio de tal forma que quando o pregador, em algum local, viesse falar de Deus e dinheiro, automaticamente meu coração se fechava. De forma que ilustre igual os desenhos, né, que fecha-se a porta e várias travas aplicadas para que não pudesse entrar o conhecimento. E isso foi difícil ao longo da minha caminhada, pois, por não entender e não aplicar os princípios, causou um certo transtorno na minha caminhada cristã. Por não entender que Deus é dono de tudo e Ele me faz prosperar. Amém. Porque eu creio e aplico o que Ele tem para mim. Amém. E como uma música comum cantada para as crianças, diz que havia um homenzinho torto que andava numa vida torta, mas a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém, irmãos? Então, essa música muitas vezes é cantada para as crianças como uma forma de divertir elas e brincar dos movimentos da pessoa torta. Mas é uma real condição que a palavra nos traz. É que ela tem um poder de transformar, de modificar a nossa vida, de construir, de redimir e edificar coisas que corrigem o nosso caminho. Porque eu estava trilhando um caminho errado, de forma que eu não cria que Deus me traria prosperidade, que, baseado na palavra dele, faz isso. E a própria palavra, em Salmos 119, versículo 105, fala: tua palavra é luz para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, em outra versão, traz que a palavra é farol que me guia. Então, eu precisava de um guia, e a palavra era esse guia, porque o mundo deturpa, de certa forma, a questão da prosperidade. Então, eu entendia como o homem conquistava o dinheiro, mas eu não entendia como é que Deus fazia parte disso. Porque eu entendia que Deus era ali, eu aqui, e eu seguia um caminho. Amém, irmãos? Amém. E nesse entendimento torto que fui ensinado, também deveria ter uma piedade, uma humildade, uma pessoa ser humilde, dependente, para alcançar o coração de Deus. Eu tinha que pagar um preço ainda para ser ouvido por Deus, porque eu não tinha um conhecimento. Era uma doutrina onde me deixava muito raso o conhecimento. Amém, irmãos? Amém. E devido a não ter esse conhecimento, muita coisa eu perdi no processo. Me dediquei muitas vezes a ouvir as orientações do mundo e deixar de entender o que Deus tinha para trabalhar na minha vida. E nessa busca da visão de quem buscava riqueza também, era muitas vezes pessoas gananciosas, pessoas que não tinham o interesse de compartilhar a riqueza dela com os irmãos. A pessoa que era avarento, usurento, fuinha, gostava de guardar só para ele, não tinha um apreço em dividir com os irmãos. Amém?
E devido a essa falta de entendimento, foi criada uma crença também dentro de mim, que o dinheiro era mal. Amém. E algo que não vinha da parte de Deus, que era algo errado. Então, se eu buscasse muito dinheiro, tivesse a ganância ou a ambição de conquistar algo, eu estaria me afastando automaticamente de Deus. Ou eu tinha duas opções, ou ia para Deus, ou corria atrás do dinheiro. Mas a palavra me corrige em questão a esse caminho, dá orientação. Mas mesmo tendo esse entendimento distorcido da palavra, eu ainda aprendi princípios do dízimo, o princípio da oferta também. E o Senhor teve paciência comigo, irmãos. Deus é bom, Deus me ama. Irmãos, Deus, dentro de toda a minha trajetória, minha caminhada, Deus foi fazendo ajustes, concessões, diz assim, ó filho, não é por aqui não, volta. E uma das bênçãos que o Senhor me deu, que eu digo que eu sou próspero, graças a isso, foi minha esposa, Manu. Porque a nossa vida, a minha realidade era diferente da dela. Financeiramente, socialmente, era diferente. Mas ela era cheia dos princípios da palavra. Ela tinha um relacionamento com Deus, de um Deus perto. Enquanto eu cresci com um relacionamento com Deus distante. Onde um Deus, ele estava lá e eu estava aqui. Bem distante. Era aquela questão, eu fingia que ele não estava ali para fingir que eu não estava fazendo coisa de errado. Amém, irmãos? Então, o Senhor vem trazer esse ponto que a palavra me trouxe minha esposa para me corrigir, me trazer mais perto dele, trazer uma intimidade também, porque eu não conhecia meu pai. Eu não tinha um relacionamento com ele. E isso atrasava meu crescimento. Amém? E uma das primeiras coisas que a gente fez ao frequentar o Verbo e ouvir uma frase que era bem dita, como ela colocava lá na cidade, era a Igreja dos Ricos. Quando ela disse, vamos no Verbo da Vida. Eu disse, qual é? Aí fui pesquisar onde era o Verbo da Vida, né? Porque eu não conhecia. E aí lembrei qual era a igreja. E aí eu lembrei que o povo falava, a Igreja dos Ricos. Amém, irmão. Amém, irmão. Nós somos a Igreja dos Ricos. Porque, irmãos, aqui nós não só temos entendimento da palavra, aprendemos cada dia mais sobre ela, mas também entendemos as aplicações dela na nossa vida. Vemos a excelência, a integridade por meio da igreja. E isso me fez abrir os olhos. Nossa, aqui é diferente. Aqui está sendo ensinado e está sendo aplicado também o que está sendo ensinado. Amém. E isso, a palavra veio chegando, as verdades da palavra, e começou a confronto, a incomodar. Porque, como eu disse, meu coração estava fechado, como alguém subia no púlpito para o dízimo de oferta. Quando alguém subia no púlpito para falar sobre prosperidade bíblica, automaticamente eu me fechava a cara e disse, não é para mim. Isso aí não é uma verdade, porque eu tinha um conceito. Mas a palavra veio e vinha, e Deus, eu digo que com alguns a palavra é tranquila, né? A pessoa recebe, é acalentada com amor. Mas Deus comigo, às vezes, não foi tão carinhoso. Ele é igual chegar suado, ele chega arrombando a porta, porque minha porta estava trancada para essa informação. Então, Deus chegou já arrombando e disse, não, filho, não é assim. Então, eu tive que ser impactado por uma realidade para poder sofrer uma conversão, vamos dizer, do meu coração. E como Taninha gosta de dizer, eu tinha que converter também meu bolso. Porque é difícil, irmão. Faz parte, o sangue corre. Eu gostava de dizer que o ponto mais sensível do corpo humano não é o coração ou a mente, é o bolso. Porque quando você mexe com isso aqui, o cabo se tranca. E quando o meu coração se trancava aqui e fechava os bolsos também, já automaticamente já fechava a cara e ficava empurrado. Já era hora de sair, já. Quando terminava a ministração, a palavra maravilhosa, e começava a dizer a oferta, eu dizia, poxa, está na hora de ir para casa. Porque não era para mim. Ficava com aquela coisa fechada, trancada, mas aí a palavra vem, mais uma vez, e até quando aqui, Deus chegou e quebrou tudo que precisava. As barreiras foram quebradas, as muralhas foram destruídas mesmo. E como um terreno, meu coração era um solo que precisava ser cuidado das feridas devido a isso. Então, foi retirado pedras, ervas daninhas,
para poder entrar a boa semente da palavra. E isso também gerou frutos. O entendimento chegou, a transformação começou a ser realizada passo a passo, gradativamente, porque é algo diário. Então, todos os ajustes que era necessário da minha vida torta começaram a ter clareza. Nossa, isso aqui está errado. Eu tenho que aplicar corretamente. Eu tinha que ter o entendimento que eu não poderia ofertar se eu estava com mágoa de um irmão. Então, o entendimento chega e você automaticamente aplica ele também. Então, quando eu percebi que a minha semente estava sendo aplicada, se eu estava com mágoa, não ia valer de nada. Amém? Amém. Oh, glória. E com esse entendimento, as muralhas foram destruídas, a transformação chegou. E todos os dogmas, meias verdades, foram arrancados para dar espaço para a palavra. E isso é necessário para que uma mudança de uma realidade, de uma mentalidade, seja nova implantada. Porque muitas vezes a gente está na palavra, quer aplicar ela, mas ainda pensando, estou dando para a igreja. Estou dando dinheiro para o Senhor, mas Deus não precisa de dinheiro. E a gente precisa também converter nossa mente. Renovação da mente é necessário para isso. Não é só para a questão espiritual, não só apenas para o nosso entendimento do amor para com os irmãos, mas também compreender que o recurso que é nos dado é da parte de Deus. Deus nos quer prósperos. Amém? E o mundo prega uma prosperidade deturpada, voltada apenas voltada a eu, o egocêntrico, né? A ganância, o ter e o reter. Não é? Muitas vezes a gente fala, eu tenho, mas você compartilha também. Agora, o mundo prega ter e reter, a ambição voltada para o umbigo, eu gosto de dizer. Porque na minha geração, eu ouvia muitas frases de pessoas influentes do mundo que falavam, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e quando eu pensar em alguma coisa para o mundo, eu ainda penso que é para mim. Porque eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu penso só no eu. E a palavra me traz uma conversão como nova criatura, que eu não sou mais o centro, que Cristo é o centro. Amém? E essa transformação é necessária. Amém, irmãos? E eu aprendi essa verdade, que a verdadeira prosperidade é estar com Deus, ter um relacionamento com Ele, de ter uma aliança. Eu vejo que hoje eu tenho uma grande riqueza, porque eu sei que Deus está comigo. Eu tenho esse entendimento, que por vezes a gente passa por situações, dificuldades, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém. Vamos, vai dar certo. É só uma fase, porque o Senhor está comigo. E podemos ver no Antigo Testamento histórias que exaltam essa proximidade, o relacionamento com Deus. Lá na história de Abraão, a gente pode ver que Deus estava com ele, de tal maneira que Deus fez uma aliança com ele. Uma aliança onde ele mesmo só faz parte da completude da aliança. A aliança seria por duas partes, mas Deus ele faz a aliança com ele mesmo em prol de Abraão. É incrível. E Abraão, mesmo sendo próspero naquela geração, ele ainda entende que Deus é superior a toda a prosperidade que ele tem. E ele se submete a obedecer, a ter a intimidade com Deus. E o que acontece? Ele tem mais. Porque Abraão, independente da quantidade de riqueza que ele tinha um desejo, um sonho, que nem toda a riqueza ali ia conseguir gerar, que era o filho. Então, o filho, naquele momento, seria a maior riqueza que ele poderia ter. E quem proporcionou foi o Senhor. Amém, irmãos? Então, podemos ver que o relacionamento nos traz benefício. Então, o relacionamento com Deus nos faz prosperar. E temos a história de José, que independente da posição onde ele está, a palavra diz que Deus é com ele. Então, quando ele era filho, irmão, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido, escravo, Deus estava com ele. Quando ele estava no trono,
Deus estava com ele. Então, mostra que a presença de Deus, independente da situação onde você esteja, ela vai lhe contribuir. Ok? O estado que você está, a situação que você se encontra, indefere se a presença de Deus está. Amém, irmãos? Amém. Podemos citar Daniel, na cova dos leões, se o Senhor não estivesse com ele, era jantar. Amém, irmãos? Imagine se os leões tivessem aliança com o Senhor. Era o contrário, né? Daniel não tinha sobrado. Amém, irmãos? Lá também podemos ver, lá em Êxodo 33, 15, a história de Moisés citando, né? Se tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, Moisés entendia que ele era totalmente dependente do Senhor. O processo do êxodo para o povo de Israel era um momento de libertação, mas também um momento de submissão, de se colocar como dependente direto de Deus. Então, quando Moisés se coloca e diz, se o Senhor não for conosco, nos deixa aqui mesmo. Porque é melhor estar onde eu estou, na tua presença, do que dar um passo a mais sem a tua presença. Então, quando essa palavra chega ao meu coração, eu entendo que tudo que eu tenho que fazer ou realizar na minha vida, o Senhor tem que estar presente comigo. Irmãos, quando você começa a ter o entendimento que Deus está contigo, independente do que você faça, você começa a pensar duas vezes o que você vai fazer. Amém. E isso me traz um temor do entendimento da presença dele e a capacidade dele também. Porque se a presença dele faz transbordar, multiplicar, se ele se eximisse, sair na verdade ele não sai, é a gente que tira ele do lugar dele. Ele sempre vai estar lá. Quando eu digo que eu encontro alguém que chega para mim, André, eu estou desviado. Eu disse, não, você não está desviado. Você sabe o caminho de volta. Você quer dar um rolê, vai quebrar a cara e vai voltar. O problema é quanto tempo você vai perder para isso. O que você vai ter que perder para voltar para o caminho do Senhor. Então, a compreensão de saber qual é o caminho já chegou. Você só tem que voltar. Amém. Voltar para o Pai. Amém, irmãos? E também podemos ver que, além da presença, nos faz transbordar, né? Trazer um ambiente que transforma. A presença nos proporciona um transbordo, uma multiplicação. Podemos ver lá em 2 Samuel 6, no versículo 10 e 12, onde a arca prospera a casa de Obed-Edom. Por honra, por entendimento do que era a arca, a casa dele prosperou por 3 meses. Aquele pequeno período que ela teve ali, a casa dele prosperou. Então, a presença faz transbordo, multiplicação também de ambientes. Então, nós entendemos que nossa igreja é próspera, não porque isoladamente cada um faz sua parte, mas sabemos que Deus está conosco no projeto. Amém? Então, esse entendimento é que nos faz crescer. Amém, irmãos? Deus é bom demais. E, além de entender que quão é poderosa a presença, como podemos ver nesses fatos, podemos ver também que a presença nos proporciona conquistas. Podemos ver quando o Josué está lutando com os amalequitas. E a presença do Senhor está sobre Moisés. Enquanto ele mantém os braços erguidos, a vitória. Porque ele era o canal que fluía ali a bênção para a vitória do povo de Israel. E, ao mesmo tempo, se ele baixasse, meio que cortava o interruptor, faltava a conexão. Então, o exército perecia. Então, por muitas vezes, a presença faz a conquista da vitória. Amém? Podemos ver também, na luta entre Davi e Golias, Davi claramente não tinha a menor condição de vencer aquele combate. Mas gerou nele uma indignação, uma revolta pela afronta que Golias se gerou, certo? Então ele fala que para conquistar aquela vitória,
Davi diz, né? Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Então, Davi ali, naquele momento, ele coloca o favor, a graça, o poder e a ação de Deus para acontecer. Amém? Então, assim como Moisés, Davi foi um instrumento, porque a presença do Senhor estava ali. O homem não tinha força nem capacidade para acontecer o que foi realizado, mas por estar sob a presença do Senhor, o Senhor os abençoou. E a vitória foi conquistada. Amém, irmãos? E podemos ver que essas vitórias não foi pela força humana, mas sim pela presença de Deus. Então, hoje, nós temos uma maior alegria, pois estamos numa maior aliança, uma aliança superior. Pois essa presença não está mais sob, ela está dentro de nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, que faz nos instruir no caminho. Ele consegue nivelar e dar instruções. Irmãos, por vezes, eu não sei se eu devo fazer algo, eu paro, oro, se sinto paz, é testificado no meu ser uma paz, eu sei que eu devo fazer. Mas se eu vejo que tem algo que me preocupa, me gera um desconforto, eu sinto que não é. Então, creio que o testemunho interior do Espírito Santo está em nós. Então, você consegue, não, é coisa da minha cabeça. Muitas vezes não é, irmão. É o Espírito Santo dando uma instrução, dando uma palavra, que você vai fugir daquele ambiente. Amém. Aleluia. E a presença não é só manifesta na questão financeira. Há também na saúde divina, no cuidado, no favor e a graça que o Senhor tem por nós. Aleluia. Deus é bom. Amém. Recentemente, em um aconselhamento aqui com o pastor, durante a nossa conversa, que a gente vai compartilhando nossa história, o pastor me questionou sobre como a gente administra as nossas coisas em casa, né? Como a gente conquista, porque só apenas a minha renda lá em casa. E aí eu respondi, é o favor e a graça de Deus e a boa administração da minha mulher. Porque somos 5 lá em casa, todo mundo sabe da real condição do país, situação de arrendamento, e a gente usufrui, irmãos. Deus nos faz multiplicar. Então, não deixamos de ofertar, não deixamos de dizimar, não deixamos de ajudar na igreja. Então, não há desculpa para não fazer parte. Porque quem é o maior interessado que o reino cresça é Deus. Se eu entendo que eu sou canal de bênção para esse processo acontecer, eu tenho que me dedicar a esse processo. Amém. E com eu e Manu temos o entendimento e aplicamos os princípios que a palavra nos ensina. Então, nunca deixamos de ofertar, nunca deixamos de dizimar. Existe uma contribuição generosa do nosso tempo para a ação do Senhor e nos dedicamos às coisas da igreja. Ok, irmãos? E algo que, para mim, foi um pouco mais complicado no processo, foi o processo de se submeter à vontade dEle. Se submeter a um processo da vida em Cristo. Porque eu tinha um entendimento, eu tinha que desmoronar toda aquela crosta, tudo que estava me causando um conflito com a palavra, para dar espaço à palavra de Deus. Então, tive que deixar de murmurar, porque a palavra diz que o Senhor não gosta de murmurador. Então, para de murmurar. O Senhor gosta de quê? Gosta que você declare a palavra. Eu vou fazer o quê? Vou declarar a palavra. Amém, irmãos? Irmãos, é natural? Não é. É todo dia. É todo dia você vai se posicionar para isso. Amém, amém. Tá vendo? Foi o Vitor. É o Vitor. Aceite, Vitor. E a palavra aborda uma verdade simples, porém poderosa, que é que Deus não é contra a prosperidade dos filhos. Amém. Pode fazer.
Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Deus é bom. A excelência é tanta que chega. Deus é maravilhoso, irmãos. Tá vendo, irmão? É assim que funciona, no real. É desse jeito também que Deus funciona na nossa vida. E Deus não é contra a nossa prosperidade. E isso demorou para chegar no meu coração entender, pois Ele é contra que a prosperidade roube o lugar dele. Amém? Porque no nosso coração nós temos que entender que, como eu tinha aquele entendimento, apenas espiritualizar as coisas de Deus, que tudo que era de Deus, mas agora eu entendo que eu ser próspero faz parte da essência dele como pai. Ele quer que eu tenha boas coisas, porque se eu sei dar boas coisas aos meus filhos, e olha o que eles pedem, irmãos, todo dia. Está chegando o aniversário de 2, e todo dia aparece um presente diferente. Eu digo, vai orar, o recurso chegar. E Deus é bom, irmãos, está chegando. Entendeu? Então, muitos dos presentes que eles querem, vai chegar. Então, Deus também entende o que tem no nosso coração. Amém. E o problema não é o dinheiro, é o lugar onde ele está no nosso coração. Então, quando a gente entende que o lugar dele é de servo, e ele vem para que a gente possa usufruir para o reino, aplicar numa qualidade de vida, ter abundância e compartilhar isso com os irmãos, isso faz o quê? Transbordar. Porque a palavra mesmo nos previne sobre a questão do dar. Amém, irmãos? Amém. E então temos que ter esse entendimento da posição do dinheiro como servo e não tirar ele e colocar no lugar de Deus. Em Mateus 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Amém, irmãos? Então, quando chega a compreensão que Deus é superior, Ele que me proporciona tudo, Cristo é o centro da minha vida, tudo vem como proveito, vem a mais. O devido lugar das coisas eu coloco e determino o valor de servo para cada ponto da minha vida. O tempo que eu dedico ao Senhor fica mais claro quando eu tenho que buscar Ele. Então, entendendo que estamos crescendo e aprendendo que Ele é que nos orienta, que nos guia. E a prosperidade bíblica começa na alma. Porque antes de manifestar na nossa carteira, nós temos que gerar a indecisão de ser prósperos. Entender quais são os princípios para podermos também crescer e prosperar financeiramente. Eu vou repetir mais uma vez que Taninha pede para que a gente converta o nosso coração, os nossos bolsos. A conversão começa também com a declaração de fé. Por muitas vezes eu ficava com esse bloqueio quando a pessoa falava dinheiro na igreja, eu ficava bloqueado, mas hoje eu entendo que a gente pode chamar a existência das coisas que possivelmente não temos. Então, eu preciso de dinheiro, Senhor, me gera o recurso necessário, que ele chega de várias formas, de várias maneiras à minha casa, porque o Senhor nos proporciona isso. Ele quer que eu também seja próspero. E a prática da declaração de fé, a meditação nisso, engrandece a nossa alma. Podemos ver isso em Josué 1:8, onde diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Irmãos, lá em João, 3 João 1:2, fala o desejo de João para com o irmão, que a alma dele, que a prosperidade e a saúde dele seja próspera como a própria alma. Então, esse entendimento da prosperidade vem disso. Amém? E como a prosperidade ocorre quando a gente começa a habitar as verdades da palavra na nossa vida.
Quando a gente começa a meditar na palavra de dia e de noite, o entendimento torna-se como uma árvore frutífera. Amém, irmãos? Assim como é visto também no Salmos 1, versículo 1 ao 3, fala sobre isso, sobre a árvore frutífera, que nós vamos dar frutos no tempo certo. Amém, irmãos? E a palavra ensina que o Senhor é dono de tudo, como está em Salmos 24, 1, que diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Irmãos, o entendimento que Deus é dono de tudo, também demorou a chegar ao meu coração. E como é que Deus faz parte da minha realidade? Amém? Porque, exemplo, esse tablet aqui, ele tem silício. Quem criou o silício foi Deus. Então, Deus faz parte da criação desse produto. Deus nos dá instruções, capacidade para criar. O diabo não tem poder de criação. Deus tem, e Ele nos dá, pois somos imagem e semelhança dEle. Amém, irmãos? E quando a palavra chega com essa revelação que Deus é dono de tudo, nós mudamos nossa postura. Deixamos de ser egocêntricos, pensar apenas no eu, e nos tornamos administradores, mordomos do Senhor. Porque a riqueza do Senhor está disponível. E quem é que vai gerenciar ela? Nós que somos os mordomos. Nós que temos acesso, pois o Senhor está no céu, e Ele deu a terra, Ele fez o jardim, fez a terra, prosperou tudo, colocou tudo para os homens. Infelizmente, o Adão, vacilão, pegou e deu para o diabo. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda nos mandou Jesus para nos resgatar do império das trevas. E hoje nós temos acesso novamente por graças ao nome dEle. Amém. E sendo mordomos dEle, entendemos que prosperar é cuidar bem daquilo que o Senhor nos disponibiliza. Então, eu gostaria que você começasse a declarar essa palavra de fé e diga assim, eu prospero porque cuido bem daquilo que é do meu Pai. Amém, irmãos? Deus disponibiliza acesso por meio de princípios, leis, que dão acesso a uma vida de transbordo, de riquezas nele. Não há atalho, é princípios. A partir do momento que você cumpre com os princípios, você enriquece. Pois o mundo prega esse ganho rápido. Fique da noite para o dia, ganhe milhões da noite para o dia. Mas a gente não está interessado na riqueza dessa forma. A gente sabe que ela vai chegar, sim. Que vamos utilizar de tal maneira para o reino. Amém, irmãos? Porque o Senhor, a nossa riqueza vem da nossa fidelidade para com o Senhor, uma fidelidade constante. Pois o shalom de Deus é algo constante, não é provisório. É de ter a riqueza hoje e amanhã. Tenho que buscar novamente essa riqueza? Não. A riqueza de Deus é constante, o shalom de Deus é diário. Ele nos proporciona tudo, mas a gente tem que ser fiel e nos manter na lei, nos princípios dele. E quando, no meio desse processo, nós temos acesso ao reino. O reino trabalha com sementes. E toda semente precisa de tempo, cuidado e perseverança para gerar frutos. Gostaria que os irmãos dissessem mais uma declaração de fé. Minha semente determina a minha colheita. Então, visando esse entendimento do reino como um local de semeadura, eu tenho algumas leis físicas que a gente pode aplicar também no meio espiritual. Exemplo, a lei da espécie. Então, tudo que eu vou colher foi algo que eu plantei. Então, se você quer amor, você planta amor. Se você planta dor, você vai colher dor. Se você planta destruição, você vai colher destruição. Se você planta rebeldia, você vai colher rebeldia. A palavra é clara. Lá em Lucas 6:44 diz, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. Então, podemos ver que não tem como eu plantar amor, colher amor de um local onde eu plantei dor.
é consequência. A própria palavra também nos ressalta isso, lá em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se deixe enganar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semeia e isso também colherá. Amém? Então, tudo que você planta, você vai colher. E hoje eu estava ensinando isso para meus filhos na mesa, porque eles estavam conversando sobre esse assunto e eu pontuei com a palavra. Então, eles ficam já em alerta. Diz, opa, o que eu estou plantando? Então, o certo será o que eu irei colher. Então, eles já começam a trabalhar isso na mente deles. Amém. A lei da proporção também. Se você planta pouco, pouco irá colher. Se você planta com abundância, também terá mais fartura. Amém, irmãos? E lá em 2 Coríntios 9, 6, fala disso, que aquele que semeia pouco, também ceifará. Pouco também. No finalzinho de Lucas 6, 38, diz, pois a medida que usares, também será usada para medir vocês. Podemos entender que está estipulado esse processo da medida. E temos também a lei do tempo, pois tudo que a gente planta, a gente sabe que demora para crescer. Não é instantâneo, de colocar a semente e vai te dar uma frondosa e vai te dar um fruto. Deus pode fazer isso? Pode, porque Ele é todo poderoso. Mas na ordem natural não é essa. Então, temos que ter paciência e perseverança para receber o que o Senhor vai nos proporcionar. Lá em Eclesiastes 3, versículo 2, fala, há tempo de plantar e tempo para colher. E lá em Gálatas, no finalzinho de Gálatas 6, 9, também fala, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, irmãos? Então, temos que ter entendimento que existe um tempo também para colher. Eu entendi que, a partir do momento que eu começo a aplicar os princípios da palavra, logo irá chegar o tempo da colheita. E o Senhor vai nos dando a boa medida que a gente também vai oferecendo. Amém? E temos também a lei do solo. Pois se eu planto num bom solo, vai me dar um bom retorno. Se eu planto num local ruim, eu sei que não vai dar um bom retorno. Eu não posso querer plantar arroz, que precisa ser um local úmido, num local de seca, porque eu sei que não vai dar o fruto, eu vou perder apenas aquela semente. Então, eu tenho que entender onde eu estou plantando. Eu posso dizer, irmão, que essa igreja é um bom lugar. É um bom terreno para ser plantado. Amém, irmãos? Então, lá em Mateus 13, versículo 8, diz, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Então, podemos ver aqui que há multiplicação da colheita por meio da semente que foi aplicada. Em Lucas 6, 38 diz, dei e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida a usarem também será usada para medir vocês. Isso também se coloca referente ao solo. Então, a multiplicação vem por meio disso, uma fartura, de forma transbordante. Amém? Amém. E ao aplicarmos a obediência com o fruto, temos a obediência para com essa lei da prosperidade, temos bons frutos. A obediência, como é também citada lá em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos que nos seguem. Ouvir e praticar a voz do Senhor nos faz prosperar. Ok? A prosperidade não é por sorte, é consequência de seguir a palavra de Deus. E eu tenho um testemunho, irmãos, que o favor de Deus nos acompanha, nos segue. Hoje, minha família, a gente está vivendo vários momentos de favores do Senhor. Vou dar como relato, quando aqueles que chegam como imigrantes aqui, a gente entende que às vezes é complicado, existe uma barreira ou um processo mais burocrático, por vezes até acontecem negativas, do título de residência. Então, nós temos que entender que essa dificuldade, quando a gente está com o Senhor, a gente ora nessa igreja por acesso e liberação nisso, a gente consegue. E eu posso glorificar o nome do Senhor porque o da minha esposa foi renovado. Isso, eu posso dizer claramente que foi Deus que fez.
Amém, irmãos? E Deus nos faz prosperar. E o amor dele, quando a prosperidade passa pelo amor, não é pesado, é fluido, acontece. E o amor, esse amor que trabalha junto à prosperidade, nos traz um alerta sobre os perigos da ganância, do consumismo, da divisão, da inveja, da rebeldia. Pois isso não faz parte da visão que o Senhor tem para conosco, nós filhos. Porque o Senhor prospera aqueles que estão no propósito. Eu gostaria que os irmãos declarassem: meu propósito está vinculado à minha prosperidade. Então, se eu caminho no meu propósito, o Senhor vai fazer prosperar. Amém, irmãos? A prosperidade bíblica não é uma visão temporária, é eterna. Então, a gente precisa entender que todos os recursos que o Senhor nos distribui temporariamente é para aplicar no meio eterno. Então, quando temos o entendimento que somos abençoados, o recurso chega, mas entendemos que temos que trazer e ter o compromisso de ser um abençoador, isso cria um impacto diretamente para quem tem acesso a gente. Então, nossa vida financeira vai impactar pessoas, vai impactar projetos, vai impactar a igreja, vai expandir o reino de Deus. Amém, irmãos? Deus não quer que os filhos vivam por milagres. Ele quer que a gente viva pela bênção dele. Então, os milagres são provisórios, são temporários, vamos colocar assim, eles por um objetivo único. A bênção não, é por extensão, por um maior tempo. Porque a bênção do Senhor nos acompanha. E declara: eu sou um abençoador. Porque quando eu tenho o entendimento que eu sou abençoador, que eu sou filho, sou mordomo do Senhor, trabalho com o recurso dele e vou prosperar, vou trabalhar para que eu tenha uma boa qualidade de vida, o Senhor me deixa ter, mas também ele entende que eu vou aplicar meus recursos para o crescimento do reino. Irmãos, o recurso que a gente aplica nessa igreja, é visível. Você tem um bom ambiente, você tem um bom equipamento de som, temos a transmissão online, temos pessoas que têm acesso a isso. Amém. A excelência vem por meio disso. O recurso está sendo aplicado. Amém. E com esse entendimento, a palavra nos conduz a uma maturidade espiritual. Pois quem é bebê espiritual tem ainda uma visão egocêntrica. Tudo é para mim, tudo pensando no eu. E essa maturidade tira também a escassez mental do eu, para entender que nós pensamos no reino, em todos, no compartilhar. Essa mudança de mentalidade com Deus, entendendo que Ele é dono, Ele é um bom Pai, que Ele se alegra com as prosperidades dos seus servos, Ele dá com abundância, tem que ser estabelecido em nossas vidas. Pois dessa forma que se faz como está lá em Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. A prosperidade bíblica é viver conectado a Deus, é permanecer na videira, é confiar no bom pastor, é frutificar no tempo certo, é reconhecer que tudo vem dele, é para ele e é dele. Reconhecer que quando estamos nele, podemos ter a prosperidade, podemos crescer, podemos usufruir do melhor dessa terra. Pois a palavra diz, né? Comereis o melhor dessa terra. Se credes e ouvides minha palavra. Então, temos que nos atentar. Eu vou clamar a vocês, não percam o tempo que eu perdi. Avancem, não esperem que o Senhor chegue estourando a porta, chamando a atenção, ou que venha a ocasionar outra situação, porque o Senhor é bom e Ele cuida da gente. Amém, irmãos? O Senhor tem prazer em derramar sobre nós suas bênçãos, não só espiritual, não só a cura, mas os recursos também. Irmãos, declarar fé é necessário também para nossos recursos.
Porque eu tinha a mentalidade que era muito mais fácil eu crer quando eu entrava um cadeirante dele ser curado, do que eu declarar sobre a vida do irmão que ele será também próspero, que eu seria próspero. Então, há uma barreira que o mundo coloca sobre isso, mas a gente é liberto. Amém, irmãos? O Senhor já nos libertou e hoje nós temos acesso a um Pai que nos dá conhecimento. Amém, irmãos? Sejam praticantes e abençoados com essa palavra. Amém?